Boa noite, meu nome é Cecília, do 6º ano, e hoje eu vim apresentar um trabalho sobre cadeias alimentares. Aqui temos uma representação de uma cadeia alimentar, e como é para fazer com materiais recicláveis, eu usei caixa de ovo, palito de fósforo e aqui uma linha de crochê para ligar os seres vivos. Cadeias alimentares são relações nutritivas entre seres vivos. E como o próprio nome já diz, cadeia é aquilo que prende. Então, os seres vivos estão presos em uma relação de predação, quer dizer que um se alimenta do outro. Em uma cadeia alimentar, sempre tem um produtor e os consumidores. O produtor, que nessa cadeia alimentar é a gramínea, o produtor, ele produz o seu próprio alimento e ele tem sempre mais energia do que os consumidores, que é para partilhar entre consumidores seguintes. Os consumidores são aqueles que não podem se alimentar, não podem produzir o seu próprio alimento e têm que se alimentar por meio de outros seres vivos, de outros organismos. Aqui temos e decompositores são os que decompõem qualquer um dos organismos da cadeia alimentar. E depois ele transforma a matéria-prima em... Como eu ia dizendo, os decompositores, eles se alimentam dos outros seres vivos da cadeia alimentar e transforma em matéria-prima, e a matéria-prima transforma em componentes. Aqui temos os níveis tróficos da cadeia alimentar. Primeiro vem os produtores, a gramínea. Depois vem o consumidor primário, que nesse caso é o gafanhoto, que se alimenta da gramínea. O lagarto, o consumidor terciário, que se alimenta do gafanhoto. O gato, o consumidor... Sim, eu me confundi e esse daqui é o consumidor secundário, desculpa. O gato é o consumidor terciário, que se alimenta do lagarto. E aqui, a onça, consumidor quaternário, que se alimenta do gato. E os decompositores, que se alimentam de todos os seres vivos da cadeia alimentar. E aqui nessa cadeia alimentar, como vocês podem ver, se você for ver o nível trófico do lagarto e do gafanhoto em relação ao gato, eles possuem o mesmo nível trófico, porque os dois podem servir de alimento para o gato. Espero que tenha compreendido o que é cadeia alimentar. E agora eu vou explicar o que é teia alimentar. Aqui eu montei uma teia alimentar. Teias alimentares são quando mais de uma cadeia alimentar se juntam para ter relações com predação. Aqui, qualquer ser vivo de uma cadeia alimentar pode se alimentar de outro ser vivo de outra cadeia. Por exemplo, a vaca. A vaca tanto pode se alimentar do capim como do espinafre e da gramínea. Aqui, na teia alimentar, a cadeia alimentar, ela acontece porque
os seres vivos, eles mudam o cardápio. No ecossistema, eles não só se alimentam de um ser vivo, como também de vários outros. Como a onça. Ela pode se alimentar do gato, mas também pode se alimentar da jiboia, da garça, do jacaré. E quando a onça se alimenta da jiboia, ela ocupa o nível trófico quintenário. Isso acontece muito nas cadeias alimentares. Depende quando o ser vivo, o organismo vai se alimentar. Por exemplo, a onça, quando vai se alimentar da vaca, ela ocupa o nível trófico terciário. Resumindo, cadeias alimentares são relações nutritivas entre seres vivos, em que cada um vai possuir um nível trófico. E teias alimentares são quando mais de uma cadeia se relacionam e uns seres vivos vão se alimentando de organismos de outras cadeias alimentares. E eles podem possuir vários, e um ser vivo pode possuir vários níveis tróficos, dependendo de qual organismo, de qual cadeia ele vai se alimentar. O que eu trouxe aqui é apenas uma simulação de uma teia alimentar. E essas linhas ligam as relações alimentares entre os seres vivos. E esses seres vivos pode ser que tenham muito mais relações alimentares do que eu mostrei aqui. E foi isso, espero que tenham entendido. Tchau!